Eduardo Bolsonaro levou umas lapadas aí do Silvio de Almeida e ficou todo choramingoso, falando que o sistema pira com o papai dele, que o papai é amado, que o papai é perseguido. Eu já tô de saco cheio dessa hipocrisia bolsonarista. Porque o Eduardo quer falar que ele é machão, mas ele tá fugindo da justiça para não receber intimação criminal. O Eduardo fica falando de moralidade, mas o Silvio de Almeida deu uma lição bem dada no Eduardo. Que eu acho que ele chegou em casa e começou a chorar. E o amigo dele, policial, que fica falando coisas muito sinistras a respeito de pessoas sem vida. E a própria Michelle Bolsonaro, que é presidente do PL Mulher, mas não falou nada do ataque físico que o Zé Trovão fez à ex-noiva. Eu já tô cansado dessa hipocrisia bolsonarista. E o que você acha disso tudo? Qual a sua opinião a respeito do Eduardo Bolsonaro? Ele é um covardão? Coloque nos comentários, deixa o seu like se você concorda comigo que você também tá cansado e se inscreva, claro, no canal. Eu vi essa postagem do Eduardo no mesmo dia que aconteceu a sabatina do Eduardo Bolsonaro, ou melhor dizendo, do Silvio de Almeida lá no Congresso. Participou de uma comissão na Câmara que ele surrou todos os bolsonaristas como de praxe. E depois eles querem editar vídeo e falar que não, o ministro foi acossado. Foi nada, ele lambeu, sambou na cara dos bolsonaristas. E aí o Eduardo Bolsonaro fez uma postagem com o papai, que é o Bolsonaro pai, falando que o sistema pira com o Bolsonaro. O que é o sistema? Ninguém sabe o que é esse sistema. Eu tenho assim nojo dessa palavra. Eu não consigo assistir Tropa de Elite 2. Porque os bolsonaristas viram isso e ficaram impressionados. E, nossa, o sistema. E ficam usando esses termos pra ficar resgatando essa história. Olha, me dá no saco. Enche o saco. E aí depois o que aconteceu? Ele falou que o Bolsonaro é o ex mais amado do Brasil, que o Bolsonaro é um perseguido. Primeiro, o Bolsonaro não é amado nada. Existem manifestações de apoio ao Bolsonaro que ele apoia e ninguém vai. O capital político dele mingou. Potenciais candidatos a prefeito em 2024 escondem o Bolsonaro como que ele é o ex mais amado do Brasil. E quem que tá perseguindo o Bolsonaro? Ninguém tá perseguindo. É por essas e outras que o Bolsonaro está sendo monitorado pela Polícia Federal sob o risco dele fugir do país. Porque ficam falando que ele está perseguido, que ele é perseguido, que ele é isso, que ele é aquilo. Pô, então o que estão querendo? Estão querendo preparar uma narrativa para ele conseguir asilo no exterior? Por isso que ele tem que se humilhar diante do Alexandre de Moraes e não pode nem viajar à posse do Milei sem avisar o Moraes, porque isso pode ser considerado como um gesto potencial de fuga para conseguir asilo político na Argentina ou usar a Argentina como trampolim para ir para os Estados Unidos, igual o Olavo fez. O Olavo foi para os Estados Unidos pelo Paraguai. Então o Eduardo fica com essas histórias, levantando teorias conspiratórias, mas não existe conspiração na possibilidade do Alexandre de Moraes apreender o passaporte do Bolsonaro. Então é melhor os bolsonaristas, o Eduardo Bolsonaro, parar com essa história de perseguição, porque o Bolsonaro já está numa prisão domiciliar. Ele não pode fazer nada sem que haja a autorização do papai mor dele, que é o Alexandre de Moraes, que monitora todos os passos do Eduardo. Só que eu vejo, quando eu vi essa história toda, o Eduardo se posando de machão, né? Não, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Ele imitou bem o pai, porque ele é um fujão. O Eduardo Bolsonaro, ele é um fujão. Por que ele não assume a responsabilidade que ele tem com a justiça? Porque o Eduardo Bolsonaro comparou professores a pessoas fora da lei, que vendem substâncias fora da lei também. Vocês sabem que substâncias eu estou falando. Só que temos que tomar cuidado, claro, para utilizarmos as palavras aqui, para que não haja nenhum tipo de perda do alcance do conteúdo. E aí, o que aconteceu? Integrantes do PSOL entraram com uma ação contra o Bolsonaro e ele está intimado criminalmente. Só que o Eduardo Bolsonaro é um fujão. Ele foge pelos corredores do Congresso Nacional quando os oficiais de justiça chegam lá para intimá-lo. Aí o funcionário fala que o Eduardo foi ao banheiro, o outro fala que ele está chegando. 7 vezes foram lá para tentar intimar o Eduardo. Aí os oficiais falaram o seguinte: olha, ministro, não dá, porque o cara não aparece. Devolveram a intimação para o ministro. Ele é um fujão. Por que ele não encara a justiça? Qual é o medo do Eduardo Bolsonaro? Na hora de cantar de galo, o cara canta, né? Mas na hora do vamos ver, de encarar de frente o problema como homem, como macho, como incomível, como imorrível, como imbrochável, como o pai dele fala, ele foge. É um covarde. Assuma a sua responsabilidade, Eduardo. Se apresente até as autoridades competentes e pega a intimação. Mas por que não faz isso? Porque é um grande covarde. E por isso foi derrotado pelo Silvio de Almeida no embate que eles tiveram.
Porque o Eduardo Bolsonaro quer falar de moralidade, quer falar de minorias, quer ficar levantando hipocrisias de esquerda. E aí o que o Silvio de Almeida fez? Falou o seguinte, olha, eu fico muito surpreso de você agora estar preocupado com direitos de minorias. Eu fico muito surpreso de você agora estar preocupado com direitos humanos e as pessoas que perdem a vida nas penitenciárias brasileiras. Só que moralidade, Eduardo, também nós temos que levar em questão na hora de contratar miliciano para trabalhar em gabinete, na hora de ficar homenageando miliciano e na hora de ficar viajando com farinha da boa, com os aviões da FAB. E aí o Eduardo não pode falar absolutamente nada, até por uma questão regimental, mas o que ele iria falar? Porque o Flávio contratou a mãe e a esposa do Adriano da Nóbrega. O Flávio condecorou o Adriano da Nóbrega quando o Adriano estava preso. Então não tem que falar absolutamente nada. É claro que o Flávio Dino ele é um alvo prioritário agora dos bolsonaristas com a ida... Flávio Dino não, Silvio de Almeida é um alvo prioritário dos bolsonaristas por conta da ida do Flávio Dino para o STF. Só que esse alvo não vai durar muito, eles vão ter que encontrar outro. Porque, segundo o Igor Gadelha do Metrópolis, o Lula prepara uma reforma ministerial no início de 2024. A gente sempre sabe que o Lula faz esse tipo de ajuste na sua equipe ministerial e 3 ministros correm o risco de serem demitidos. O Rui Costa, que deve ir para a Petrobras, o Múcio Monteiro, que é o ministro da Defesa, o Rui Costa é ministro da Casa Civil, e o Silvio de Almeida, ministro dos Direitos Humanos. O Silvio de Almeida que tem o seu trabalho bastante contestado pelo Lula. Há um burburinho no Palácio do Planalto que o Lula está insatisfeito com o trabalho do Silvio de Almeida, que ao longo desse ano ele se destacou mais pelos ataques que foram feitos pelos embates com bolsonaristas do que de fato com o trabalho propriamente dito dele. E como nós falamos aqui, há vários vídeos. Essa preocupação dos bolsonaristas a respeito daquele bolsonarista que perdeu a vida na Papuda era uma preocupação hipócrita. Eles só queriam atacar o STF. Porque onde estão os projetos dos bolsonaristas para melhorar a qualidade do sistema prisional brasileiro? Não existiram. Não existem. Cadê a discussão? A discussão acabou. Então eles só estavam fazendo política em cima de um cadáver. São pessoas da pior espécie possível. Eles não se importam, eles não têm bandeira e eles usam de pessoas que perderam as suas vidas para fazer política. Ah, mas a esquerda faz a mesma coisa. Só que existe uma política pública, uma bandeira a ser defendida e não simplesmente um discurso hipócrita como o do Eduardo Bolsonaro. Que por falar em pessoas que perderam a vida, por falar em cadáver, tem um amigo dele, os bolsonaristas ficaram batendo tanto lá. Ah não, onde está o Dino, o Silvio de Almeida, tiveram lá encontros com a dama do tráfico. Tem que tomar cuidado aqui com a palavra. Mas não tem nenhuma foto, mas o Eduardo tem, com o Evandro Guedes. Evandro Guedes, que é um ex-policial, instrutor de um concurso público, que ele tem uma fala de um exemplo, ele usou como exemplo, mas extremamente antiético, e a forma como ele descreve os detalhes desse exemplo, simplesmente nojento, grotesco. Porque o amigo íntimo do Eduardo Bolsonaro descreve um médico legista tendo uma relação íntima com uma mulher sem vida. E ele se delicia falando aquilo. É um vídeo grotesco. E ele é amigo do Eduardo. O que o Eduardo vai falar? Não vai falar nada. E Michele vai falar alguma coisa a respeito do Zé Trovão? Michele é presidente do PL Mulher. Michele que quer criticar as viagens de Lula e Janja, mas não critica as viagens de turismo que são feitas pelos parlamentares da base do PL. Quietinha. Ela vai falar alguma coisa do ataque físico que o Zé Trovão fez à esposa? A noiva, enfim? Não vai. E ela é presidente do PL Mulher. Por que não vai falar? Porque ela é uma hipócrita. Michele que quer defender a família, quer defender as pessoas, mas esqueceu a avó numa cama, num leito de hospital e nem foi lá ajudar. Tanto que o primo dela reclamou. Tô cansado dessa hipocrisia bolsonarista. Já me encheu o saco.